Já o Galo, que venceu o Botafogo, venceu o Red Bull Bragantino em Bragança por 1-0 e joga em casa, podendo até empatar, se chegar às quartas de final da Sul-Americana, embolsa 3.600.000 reais como prêmio da Conmebol. Receita líquida com expectativa de bilheteria. Receita líquida no jogo de quartas de final de pelo menos R$1 milhão livres de impostos. A gente está falando de mais ou menos R$4.600.000, que não vão mudar o patamar financeiro do Galo, mas qualquer milhão é sempre bem-vindo. Pergunta que eu deixo para você. E o Atlético, que já venceu o Red Bull fora de casa, está totalmente classificado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Sobre esses confrontos de Atlético e Cruzeiro aí pela Copa do Brasil, tendem a ser dois grandíssimos confrontos, porque o Atlético, além dos reforços, está vivendo um bom momento. Sim. Um conjunto o Cruzeiro, do Atlético. O Cruzeiro está muito claro também, o que está jogando de bola, então tem tudo para ser um grande jogo. Não, mas aí que quando encontra, às vezes os confrontos... Não, tem tudo para ser, eu estou dizendo que será. Às vezes o jogo é amarrado, às vezes o jogo é muito disputado. Porque nossa torcida é essa. Tomara que não aconteçam 23 expulsões, senão nós não vamos aguentar, né? Senão nós não vamos aguentar. Falando o que você queria que tivesse? Eu não acho ruim não, mas é polêmico. Não naquelas circunstâncias, né? Um jogo, um clássico é sempre muito especial. Falando em clássico, falando em decisão, o Atlético também tem a dele, também vive um bom momento, não só de resultados, mas também... Eu acho que esse jogo do final de semana aí, ontem eu acompanhei tudo que vocês imaginarem da imprensa gaúcha, assim, porque por causa do jogo do Inter... Ontem foi um bom dia para acompanhar. Foi ótimo. Eu acompanhei muito a repercussão do jogo do Atlético na voz dos gremistas e ontem também eu acompanhei o pós-jogo do Internacional. O chorume do Grêmio? Eu vi. Esse moleque é genial, cara. Esse moleque é genial. Ontem ele tava reagindo, aliás, no dia do jogo ele reagiu aos 3 gols do Atlético. Cara, assistam. Não, ele é bom. É engraçado. É um jovenzinho, né? Ele tem o gol do Vitor Hugo, ele fica assim... Ele faz uma live. Ele faz uma live. Ao vivo. Isso. Aí, eu falo pelos cortes, eu só vejo os cortes. São maravilhosos. Aí tem um corte do gol do Vitor Hugo que ele fala assim, os caras já chegaram 3 vezes com bola aérea. É só marcar a bola aérea, hein, gente? Aí o cara bate escanteio, gol do Vitor Hugo, ele... Pum! Eu falei que era só marcar a bola aérea, pá! Nervoso, indignado, muito divertido. Muito engraçado. Agora sim, voltando... a falar dessa decisão, o Eltinha, o Atlético mesmo com a vantagem, né, vive um bom momento e aí a gente que se apega muito à questão de confiança, porque ela tem influência, muita influência. E o Atlético sempre precisava. Esse jogo do Atlético contra o Grêmio, ele foi necessário da forma que ele aconteceu, de ganhar bem e sobrar em campo. Isso, porque há muito tempo o Atlético não sobrava, né? E até teve muita brincadeira com, hoje é basquete, que era o time fazendo muitos gols, tendo a oportunidade de fazer muitos gols, e é uma brincadeira que o torcedor atleticano brinca com isso e pode levar numa boa, que tá fazendo bem ao Atlético. Mas é importante a gente entender que o momento do Atlético, por que ontem você falou, os jogos entre Atlético e Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil podem ser muito bem interessantes, porque hoje a gente vê algo no conjunto do Atlético, algo que a gente antes não via, e hoje a gente vê o conjunto do Atlético funcionar. Então é muito mérito do Barba, ele está conseguindo fazer o time funcionar e ainda dar rodagem a atletas, descansar atletas, tá conseguindo balancear muito bem esse momento que o Atlético vive com os seus atletas. Então isso é fundamental, é muito valioso. Tem informação, Thiago? Que você não. Eu ia falar em termos disso. Os dois são os 2 melhores aproveitamentos pós-Copa, Isso. né? Então, e tudo acrescenta a esse momento. Então, sim, o Atlético tem uma vantagem diante da equipe do Bragantino, vai ter o apoio da sua torcida, a torcida está vivendo um momento diferente, uma vibe diferente junto com o clube. Acho até importante o movimento que está sendo feito para o Fredinho, né, estar no estádio no jogo contra o Bragantino. Então é um novo reforço do Atlético. Então o torcedor do Atlético que vai ao jogo do Bragantino também vai poder saudar e festejar a contratação do Fred, né, que foi contratado agora, chega amanhã, 11 horas da manhã, no aeroporto da Pampulha, está sendo preparado um aerogalo. Então o torcedor que vai ao estádio para apoiar o time, para conseguir uma classificação muito importante para o Atlético. Mais uma vez o Atlético firmando os pés
independentemente, torcedor atleticano, se é Libertadores ou se é Sul-Americana, é o Atlético se mostrando presente em competições continentais. Na temporada de 24 foi a final da Copa Libertadores, na temporada de 2025 passou vergonha perdendo para o Lanús nos pênaltis, mas estava na grande decisão e agora caminha para chegar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E isso para o clube, para a instituição, para o torcedor é muito grande, porque quando se olha no passado o Atlético não conseguia fazer isso por uma grande sequência, tendo uma grande sequência, e hoje de forma continental o Atlético consegue fazer isso, e isso é muito valioso, é muito importante, e o time tem passado essa confiança para o torcedor. Começa a jogar um futebol bem, bem consistente, mas o que não quer dizer que vá sair atropelando todos os adversários, porque senão daqui a pouco faz um jogo ruim ou perde, os caras, e aí vão falar o quê? Vão falar que... Vai falar que perdeu. O que a gente está vendo, e os números estão aí, e enfim, além das estatísticas, o que você está vendo em campo. O Atlético divulgou agora há pouco, queria só trocar uma ideia com vocês sobre isso, que o meio-campista Fred desembarca amanhã, às 11 da manhã, em voo particular, né? E que o Fred e o Castanho serão apresentados oficialmente à imprensa amanhã, às 14 horas, na sala de coletivas da Arena MRV. Eu só estou pensando, não seria interessante apresentar ele em outro horário? Ou, de repente, apresentar... Então, mas ele vai estar no estádio. Ele vai ao estádio. Porque o jogo é amanhã, às 7 horas da noite. Então ele vai rolar essa apresentação. Não poderia ser mais próximo do horário do jogo? Aí eu não sei como que foi a programação deles, né? Porque ele chega às 11 horas da manhã, deve fazer aí que a apresenta ele ali, a imprensa já tá toda lá, depois ele sobe, nossa... Podia ser 5 da tarde, né? Eu tô falando só pra questão de logística mesmo, depois sobe pro gramado, a torcida recepciona a total lá, programação, enfim. Mas a informação que eu recebi é que ele vai ficar pro jogo, vai acompanhar o jogo do estádio. Então, eu acho que eu não sei o motivo que vai ser 2 horas da tarde. Vai levar muita gente, viu, pro estádio. Eu também acho. Eu acho que essa apresentação isso é interessante, é importante. Até falo pro Atlético, o Atlético poderia ter avisado antes que o Castanho poderia estrear no jogo contra a equipe do Grêmio, que eu acho que até isso mexe com o torcedor. Pô, o Castanho vai estrear, vamos lá ver como que é os primeiros minutos desse cara dentro do estádio. Isso mexe com o torcedor. Qualquer tipo de movimento que agrega, eu acho que ele tem que ser feito. E o Atlético não divulgou, né, os selecionados para a partida contra o Grêmio, e o torcedor não sabia que o Castanho ia participar desse jogo. Tem algumas mensagens aqui que estão chegando. Tem alguém me perguntou aqui sobre a questão do Torreira, se eu tenho alguma informação. Gente, a informação que eu tenho é que o Atlético não fez nenhum movimento pelo Torreira, não. E agora que tem o Castanho, nem faz sentido, né, HG? Porque estão me perguntando aqui. Eu vou até aqui. perguntar o agente dele aqui. Agora, zagueiro e atacante, o Atlético segue na busca. Isso aí é informação, e não é só minha, vários colegas apuraram, então o Atlético segue na busca por zagueiro e também por atacante, até porque depois o próprio Baba falou, depois torcedor perguntou aqui do tempo de recuperação do Lianco vai ser muito grande. O HG, um torcedor perguntou aqui se o Castanho pode jogar amanhã. Não, ele não foi inscrito, né, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, ele vai ser simplesmente apresentado amanhã, aquela entrevista proforme que normalmente tem, né, coletiva e de vestir a camisa, mas jogar ele não pode nas oitavas de final, mas o Atlético passando, ele segue inscrito. O Márcio está perguntando aqui sobre a questão da lamentável lesão do Igor Gomes, né? Lamentável mesmo. Informou estiramento, contusão com estiramento do ligamento no pé direito. Foi numa disputa de bola? Foi porrada, não? Ou foi só esforço mesmo? Eu vou lembrar o não lembro. Vamos lá. No melhor momento pós-cirurgia e recuperação do Lianco, ele se machuca de novo. O Igor Gomes não vinha sendo usado, quando ele começa a voltar para o time, ele se machuca. E entregando, né? É um jogador muito honesto. Fica muito tempo. É um jogador muito honesto, muito correto. Quando a gente falava que o Igor Gomes não deve ficar no Atlético, e a gente entendia e até assinava embaixo, era porque ele não era utilizado. Né? O jogador que tinha, antes da parada para a Copa, ele tinha 5 jogos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro. Então era um recorte muito curto, de 18 ele tinha 5 participações. Depois da Copa do Mundo ele participou praticamente de todos os jogos do Atlético e foi importante em pelo menos 2, assim, sendo responsável direto por pontuação do Atlético. Então uma grande pena.
Eu acho que Ele estava muito bem no jogo até. Isso, tava mesmo. tem entrado bem nos jogos. Ele estava muito bem, né? E não é nem pela assistência, não. O Bernard, nos primeiros 10 minutos que o Bernard entra, o Bernard não consegue dar a dinâmica que ele estava dando. Você vê um jogador, né, com confiança, ruim, né, para o Atlético e para o Domingues, que está sempre sendo desafiado, né? Quando a gente acha que esse técnico já encontrou todos os desafios nesse elenco curto. A gente está aí hoje dia 18, né? Os reforços mesmo que vão fazer a diferença, pelo menos eu entendo assim, que vão fazer a diferença tecnicamente no Atlético, eles estão chegando na reta final da janela, né? Bom pro Atlético é que, diferente de outras oportunidades, eles estão prontos para jogar fisicamente, né? É só colocar no time e começarem a rodar, porque em outros casos a gente ainda... E aí, quando a gente diz isso, é elogio, viu, pessoal? Para deixar bem claro, é elogio para o departamento de futebol atleticano, porque seria muito ruim para o Atlético esses jogadores com essa qualidade chegarem agora e precisarem de 2 a 3 semanas. Gente, de 2 a 3 semanas no futebol brasileiro acontecem tipo 50 jogos, tá? Por conta do calendário. Então, que bom pro Atlético e pro Domingues, que o Castanho já fez a estreia. Com certeza, o Fred, a partir do momento que tiver registrado transferências do exterior para cá, às vezes demora um pouco mais por conta do documento, do TMC lá, que tem que... Mas tenho certeza que o Atlético está trabalhando muito para que isso seja resolvido o mais rápido possível.